Boa noite, domingo 20 de novembro de 2022 e assim começamos a informar o país e outras partes do mundo. Seguimos com os destaques do dia. O município da Beira arranca com a abertura das valas de drenagem no âmbito do projeto Stop Inundações. Analistas acreditam que a exportação do gás natural liquefeito poderá não beneficiar diretamente a população. Depósito de combustível de Kherson foi atingido na noite deste sábado por mísseis. Seleção de Gana e Argentina estão no pódio das torcidas dos munícipes da capital do país. Notícias a acompanhar na presente edição do Telenotícias. Uma vez mais, bem-vindo. Iniciamos com a atualidade nacional. No âmbito do projeto Stop Inundações, o Conselho Municipal da Beira arrancou com a abertura das valas de drenagem no posto administrativo de Manga Luz do Forte. Numa altura que a cidade da Beira, a população na época chuvosa tem sofrido com as inundações, com maior destaque o posto administrativo de Manga Luz do Forte. Nesta senda, para responder à época chuvosa que se avizinha, o município da Beira arrancou com a abertura das valas de drenagem. Como sabem que nós estamos numa cidade a baixo nível das águas do mar e por estarmos nesta cidade abaixo do nível do mar, temos que poder fazer alguma coisa para garantir que a nossa população, a nossa cidade, esteja salvada naquilo que diz as inundações. Temos um projeto, um grande projeto com saneamento, que é Stop Inundações. É na base desse projeto que iniciamos a construção de nova vala de drenagem, tomando em consideração as linhas de água, em que esta vala parte de Inharime, agora estamos aqui em Six Mile, em direção a Rio Ladrão. Praticamente temos que passar por algumas zonas de Nhangao. Isto tudo na perspectiva de, quando chegar verdadeiramente a época chuvosa, a nossa população não continue a sofrer de igual maneira como tem sofrido sempre. Na ocasião, em entrevista, o edil da Beira, Albano Cariz, fez saber que está atento na sensibilização da população para que o trabalho decorra a ritmo satisfatório. Cada munícipe que sofre, cada munícipe que morre, cada munícipe que fica doente, é uma parte do município que está doente, que está sofrendo, que está morrendo. Então, por isso estamos aqui, para podermos, junto da população, sensibilizar, que possamos trabalhar juntos, que possam vigiar aquele que pode trazer alguns problemas para inviabilizar o funcionamento das máquinas, para inviabilizar aquela que é a rota de funcionamento das máquinas, para garantir que esta comunicação seja fluida e possamos concluir com sucesso. Segundo dados fornecidos à nossa equipe de reportagem da FTV, as valas de drenagem terá profundidade de cerca de 2 metros. As imagens são de Lino Pedro, Mendes Mundai, FTV, Cidade da Beira. Comentadores dos programas da FTV, o Análise Econômica e FTV Debate, acreditam que a exportação do gás natural liquefeito poderá não beneficiar diretamente a população se não forem tomadas as devidas precauções. Começou esta semana o processo de exportação de gás natural liquefeito a partir da costa de Cabo Delgado, em Moçambique. O projeto Coral Sul, liderado pela petrolífera Eni, divide opiniões no que diz respeito aos benefícios que podem advir para o povo. De um lado, o deputado Antônio Muxanga acredita que o início da exportação de gás em nada beneficiará a população. Para os moçambicanos, no seu geral, não há de haver nenhum impacto direto e concreto. Tendo em conta a experiência que o nosso país tem, quando se começou a explorar o carvão e Tete, a expectativa era maior. Há muitos jovens que abandonaram o sul de Sábia e foram para Tete e que hoje estão na desgraça.
quando se começou a explorar o gás de Temane, também a expectativa era maior. Mas há muita pobreza ali em volta de Temane. Quer dizer, o símbolo da pobreza está exatamente em Temane, na província de Inhambane. Portanto, as políticas setoriais deste governo não são consentâneas com a realidade, razão pela qual, a curto prazo, as pessoas próximas dos locais onde há recursos não têm benefício nenhum. É só ver a que preço anda a energia em Tete, mesmo em Songo, em Chitima ali, onde a energia é produzida. Quer dizer, nós temos problemas muito sérios. Já o economista da AMECOM, Elton Leonardo, defende que o início da exportação é uma oportunidade para diversificar a economia nacional, o que pode gerar grandes ganhos futuros para a população moçambicana. Então, creio que com este início da exploração do gás, seja uma plataforma e uma oportunidade única de o país poder aproveitar, diversificar aquilo que é a sua base produtiva. Não obstante a questão de o crescimento econômico do país estar praticamente concentrado na indústria extrativa. O que significa que, com o início dessa exploração, a concentração vai ficar mais visível naquilo que é a produção local. Ou seja, o nosso PIB, a nossa economia, é totalmente dependente do que acontece fora, do que acontece internamente. O que significa que as nossas exportações são menores que as nossas importações. As nossas importações são acima de 65%. Importa referenciar que ambos analistas olham para o Fundo Soberano como um meio caminho para preservar as gerações futuras da atual exploração. O Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano avaliou nos dias 14 e 15 do corrente mês alunos da 6ª e 7ª classes. Entretanto, cerca de 300 mil alunos foram impossibilitados de realizar os exames finais devido ao terrorismo em Cabo Delgado. O MINED diz que vai criar condições de modo que seja resolvida a situação. O terrorismo na zona norte de Moçambique tem afetado negativamente vários setores do país e o setor da educação é um deles. Nos dias 14 e 15 de novembro, o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano examinou 1.300.000 alunos do ensino primário pertencentes a todas as províncias do país, com exceção de Cabo Delgado. E o motivo, mais uma vez, é o terrorismo. Tivemos problemas em algumas localidades em que os alunos, os professores tiveram que se deslocar por causa dos últimos ataques que se registram na província de Cabo Delgado. São no total 4 distritos de Cabo Delgado em que não foi possível a realização dos exames finais, nomeadamente Namune, Anquabe, Montepuez, Muidumbe. Esses distritos tiveram esse problema, em que em algumas escolas houve ataque na zona da escola e os alunos no dia do exame não apareceram. Estamos a falar aqui de um pouco mais de 300 mil alunos das duas escolas. Portanto, o MINED diz que está a trabalhar de modo que proporcione um exame específico aos alunos afetados, de modo que não sejam excluídos do processo. O terrorismo em Cabo Delgado afetando vários setores no país, incluindo o da educação. Seguimos agora com outras notas informativas, ainda na atualidade nacional. Reagindo à problemática levantada pelo deputado Antônio Muxanga sobre as condições do ensino no país, o membro da Comissão Permanente, Sérgio Pante, reconheceu haver ainda desafios no setor da educação. Todavia, exaltou a Frelimo por tudo estar a fazer em prol da educação das crianças. O debate levantado pelo deputado da Renamo, Antônio Muxanga, em torno da qualidade de ensino no país, marcou o Parlamento nesta quarta-feira. Todos nós sabemos. Sopatia, quando o senhor era estudante, o senhor permanecia mais tempo na escola. Quando Vossa Excelência era estudante do ensino secundário, tinha apenas 6 disciplinas. As crianças hoje têm 14, 12 disciplinas. E o tempo não é elástico. Nós não podemos deixar de dizer isso.
Nós temos que assumir que estamos mal. De saber o nome da sua criança e na escola pública onde estuda. O povo está a ouvir. Se mentir, o teu irmão vai me dizer. Muito obrigado. E em jeito de resposta, o membro da Comissão Permanente, Sérgio Panti, rebateu trazendo a comparação do ensino no tempo pós-independência e o atual. Sua Excelência, senhor deputado Mushanga, sabe muito bem a diferença entre o tempo colonial que se refere. Os moçambicanos não iam à escola, não tinham esse direito, não podiam progredir. Depois da independência, esse direito foi dado aos moçambicanos, conquistado com a luta de libertação nacional. E a Frelimo sempre reconheceu que é um desafio. Sim, é um desafio. E hoje o número que estamos a referir, de um pouco mais de quase 9 milhões depois da independência, talvez no primeiro recenseamento, hoje somos 30 milhões de moçambicanos. Sabe por quê? Melhoraram os cuidados de saúde, melhorou a educação, damos a rede mosquiteira que é mencionada. Há mais condições hoje. O número da população está a crescer, indubitavelmente, também o da educação. Há desafios? Ah, sim, senhora. Vai me perguntar se estou satisfeito que há crianças debaixo da árvore? Não. Mas o governo da Frelimo concede esse direito para as crianças poderem estudar. Se há condições para criar uma turma com mais crianças, é melhor fazer assim do que discriminar a criança se é filho de B, ou é gorda, é filho de preto ou é filho de branco. Todas são filhos de moçambicanos, têm que estudar. É assim que vamos construir o país. A fatura, senhor deputado Mushanga, de uma parte desta, está naquela guerra que nos foi imposta, da desestabilização. Sérgio Panti apelou à união de todos para que se possa melhorar a qualidade de ensino. Devemos fazer aqui é continuarmos unidos, trabalharmos para melhorar as coisas. Por último, a pergunta que foi colocada, vamos nos vangloriar como moçambicanos. Os que estudam nas escolas públicas e até no privado, que são todos moçambicanos, bons estudantes de Moçambique, como são também quando vão para fora estudar. Não conheço casos de meninos, de jovens que foram fora do país e voltaram por não saberem escrever ou ler ou fazer as contas. Este país está a progredir na educação. Grande parte desta bancada da RNAM, a quem respeito como colegas, são doutores, estudaram nas escolas públicas moçambicanas. Muito obrigado, Excelência. A Polícia da República de Moçambique, na Matola, disse que apesar de não ser frequente a prática de raptos, tem preocupado a entidade, tanto que garante estar atenta para que não cresça a prática deste ato criminoso. Um dos crimes mais assustadores e que mais se tem destacado no país é o dos raptos. E como forma de combater a prática, a PRM na província de Maputo garantiu estar atenta para que estes crimes não ganhem espaço. Como PRM e outras instituições que colaboram com a PRM no combate à criminalidade, sempre mantivemos a firmeza de combatermos todo aquele que é ato criminal. Os raptos e outros não estão de fora. É nossa maior preocupação, apesar de não registrarmos em números maiores na nossa província, mas é nossa preocupação para que este mal não venha à província, é nossa preocupação para que a nossa província não seja palco desse tipo de crimes. Portanto, todos os dias, todas as noites, estamos em todo o lado da nossa província com um olhar atento para esse tipo de crimes. E em relação aos 2 casos registrados recentemente, o comandante provincial da PRM diz que um dos casos já foi resolvido. Olha, infelizmente nós tivemos 2 casos, mas na verdade tivemos um caso. O outro caso acabou sendo considerado como crime de rapto, mas era considerado nos órgãos de comunicação social como rapto, mas do nosso ponto de vista policial não foi nenhum rapto,
houve alguma desavença entre as partes e decidiram entre as partes que deviam optar por aquele momento de levar o indivíduo para fazer o ajuste de contas num outro espaço. Mas como puderam ouvir, puderam ver, em momento pontual conseguimos trazer aquele cidadão ao nosso convívio. Aliás, depois deles fazerem aquela ação, apercebendo-se que a PRM e outras instituições estavam atentas ao facto, acabaram abandonando aquele cidadão e fomos resgatá-lo. Ademais, Mikshone Afonso mostrou-se preocupado com o aumento de casos do consumo de álcool e uso das drogas nas escolas. Há uma ação. Nós estamos a afetar oficiais nossos em todas as escolas da província de Maputo. Sobretudo nesta fase, sobretudo aquelas escolas que achamos que apresentam maior foco. Estão lá os nossos oficiais para trabalharem junto com a comunidade escolar, para trabalharem junto com os pais que constituem a ligação escola e comunidade no combate a este mal. E há muitos resultados neste sentido. Estes pronunciamentos deram-se durante a cerimônia de patenteamento de oficiais da PRM ocorrida na passada sexta-feira no município da Matola. Bem-vindo a esse espaço de atualização da previsão meteorológica que poderá marcar as próximas 24 horas em Moçambique. Vamos olhar para as 3 regiões de Moçambique e poderemos ver, portanto, começando com a zona norte do país, Pemba vai registrar uma máxima de 28 graus Celsius, mínima de 24, Nampula 37 de máxima, 21 de mínima e Lixinga vai registrar por sua vez 29 de máxima e 19 de mínima. Seguimos agora para a região centro do país, onde Quelimane poderá registrar 40 de máxima, 24 de mínima, com previsão de chuva. Tete terá 43 de máxima, 27 de mínima, Beira 31 de máxima, 23 de mínima e Chimoio vai registrar chuva com uma máxima de 31 e mínima de 18 graus Celsius. Momento agora de sairmos para a região sul do país, onde Inhambane poderá apresentar céu parcialmente nublado, ou melhor, céu nublado, com uma máxima de 27 graus Celsius, mínima de 22, Xai-Xai, chuva, com uma máxima de 27, mínima de 21, e Maputo vai registrar 29 de máxima e 27 de mínima. E assim saímos com a previsão do estado do tempo, saímos para uma curta pausa e voltamos em breve com mais notícias. Olá família, eu sou o Manas Laser e desta forma eu passo para lhe fazer o convite a assistir o programa FTV Hits. Programa este que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 16h30. Eu só quero este, mas ninguém. Essa distância entre nós não me faz bem, não me faz bem. Hey menina, valoriza tua melanina, pois ela que te deixa mais linda. Aqui você acompanha todas as novidades do mundo da música, atualizações das carreiras dos artistas. A música é baseada em fatos reais, como é que é? Nada, quem me dera conhecer alguém assim. Qual é o critério que o Rolê usa para poder fazer seleção das pessoas com qual trabalha? É um bocado complicado, bro. Misturas já são de DJ Dilson. Vídeos e muito mais. Já se tiram da cara. Juntamos como meu, seja mais humilde. Fiquem sempre ligados ao bom do entretenimento aqui no programa FTV Hits, na televisão FTV.
Bem-vindo à segunda parte do Telenotícias deste domingo 20 de novembro de 2022. Seguimos agora com as notícias internacionais. Um depósito de combustível de Kherson foi atingido na noite deste sábado por mísseis, naquele que terá sido o primeiro ataque contra a cidade desde a retirada das tropas russas há mais de uma semana. O presidente ucraniano indicou que 50% das infraestruturas energéticas do país estão atualmente danificadas, mas a chegada de um comboio este sábado a Kherson, o primeiro proveniente de Kiev em 9 meses, é razão para celebrar para os residentes da cidade que tentam retomar a normalidade com o fim da ocupação russa. A população de Kherson passou de 300 mil pessoas antes da guerra para os atuais 800 mil. No discurso cotidiano à nação, Volodymyr Zelensky agradeceu o apoio manifestado pelo primeiro-ministro britânico. Rishi Sunak realizou uma visita surpresa à Ucrânia e prometeu ao presidente ucraniano uma nova ajuda do Reino Unido na forma de equipamento militar. Centenas de jornalistas e ativistas sociais, ou melhor, e ativistas políticos, manifestaram-se nesta sexta-feira na capital de Senegal para exigir a libertação de um jornalista senegalês e crítico do governo detido no início deste mês. Representantes do Sindicato dos Jornalistas marcharam ao longo de uma avenida perto do centro da cidade de Dakar, cantando Free Pape Al Niag. Niag, que administra o site de notícias online Dakar Mation e tem criticado o governo do presidente Macky Sall, foi preso em 6 de novembro. Ele foi acusado e colocado sob ordem de detenção em 9 de novembro. Ele é acusado de ter transmitido mensagens confidenciais sobre as medidas de segurança em torno do interrogatório de 3 de novembro do político de oposição Ousmane Sonko sobre alegações de estupro. O vice-presidente da Convenção de Jovens Repórteres do Senegal, Mig Marami, disse: "Nós nos mobilizamos esta tarde para exigir sua libertação. O lugar de Pape Al Niag não é uma prisão, mas uma redação. É por isso que vamos liderar a luta. Vamos lutar pela libertação do nosso colega Pape Al Niag, que só prestou um serviço à democracia senegalesa. Ele só fez o seu trabalho normalmente." As autoridades também acusaram Niag de espalhar notícias falsas. Sua detenção gerou uma onda de críticas da imprensa e da sociedade civil contra o presidente senegalês. A jornalista e ativista Nina Penda disse: "Também demos a conhecer ao Estado do Senegal, ao governo senegalês, que estava fora de questão que em 2022 ainda existam senegaleses jornalistas, precisamente que estão presos por imprensa ofensas. Em 2022 ainda existam senegaleses jornalistas que estão presos. Queremos que isso pare e pedimos ao Estado do Senegal, pedimos principalmente aos nossos líderes que libertem todos os reféns, incluindo Niag, que foi detido por delitos de imprensa." O Senegal ficou em 73º lugar entre 180 países do Índice Mundial de Liberdade de Imprensa deste ano, compilado pelos Repórteres Sem Fronteiras, caindo 24 posições em relação ao ano passado. A COP27 chegou ao fim em Sharm el-Sheikh, no Egito, em plena noite e depois de negociações longas e difíceis com a aprovação de um fundo de compensações pelos danos climáticos sofridos pelos países mais pobres e particularmente vulneráveis às alterações do clima. Convido agora a COP a adotar a decisão intitulada Disposições de Financiamento para responder às perdas e danos associados aos efeitos adversos das alterações climáticas, incluindo um foco no tratamento das perdas e danos. Não ouço objeções, está assim decidido, disse Sameh Shoukry, presidente da COP27, mas as declarações em vaga em pontos cruciais
como na questão dos contribuidores, com os países desenvolvidos a insistirem na presença da China, um dos grandes poluidores. A cimeira ficou também marcada por denúncias de falta de ambição acerca de redução de emissões do dióxido de carbono, que no estado atual estão longe de permitir cumprir os objetivos de limitar o aquecimento global a 1,5 graus definido no Acordo de Paris. Momento agora de sairmos para o desporto. Alguns munícipes da cidade capital do país, amantes do futebol, mostraram-se expectantes com o Mundial acontecer em Catar. As seleções de Gana e Argentina estão no pódio das torcidas dos cidadãos. De A ao H, há 4 seleções por cada grupo a tentar agarrar um dos 2 primeiros lugares num total de 32 participantes na maior prova do mundo a nível de seleções. Por cada seleção, são 26 jogadores a quererem brilhar ao mais alto nível, somando 832 jogadores. É mais um Mundial, o maior campeonato de futebol do mundo, e os amantes fiéis do desporto mostraram-se expectantes quanto aos jogos que lá decorrem. Eu espero ver muita coisa nova, atendendo que agora o futebol está a melhorar. É que a expectativa será muito boa por causa de equipas africanas. É bem-vindo ao Mundial. Quanto às seleções favoritas, os munícipes que assistem a partir de Moçambique estão na torcida pelas seleções de Gana e Argentina. Eu estou a torcer, de como conseguem ver, estou a torcer pelo Messi. Messi precisa, merece. De tantas finais que ele já jogou, ele merece. Então Argentina, torço pela Argentina. Africano, eu aposto no Senegal. Senegal é uma grande equipa, né? E espero o Senegal chegar longe. A mais favorita minha é a seleção de Gana. Sim, mas todas também africanas são todas favoritas, mas a mais principal é Gana. Espero entre Portugal, Brasil e Argentina. Não espero tanto da África. A África, a melhor seleção que vai chegar um pouco longe é Gana. A Senegal, não confio muito no Senegal. Nesta primeira parte, entre 21 de novembro a 2 de dezembro, as seleções ficarão divididas em 8 grupos e só os primeiros 2 classificados serão apurados para a fase eliminar. Depois de apurada as seleções para a fase seguinte, os oitavos de finais serão disputados entre 3 e 6 de dezembro. Seguem-se os quartos, jogados nos dias 9 e 10 de dezembro, e as meias finais nos dias 13 e 14. A disputa pelo terceiro lugar acontecerá no dia 18 de dezembro, vésperas da grande final. É com o Mundial Qatar 2022 que terminamos a presente edição do Telenotícias. Assim, caro telespectador, agradecemos imenso pelo carinho da sua audiência. Mais notícias nos nossos próximos blocos noticiosos. Votos de continuação de uma boa noite. Até amanhã.